Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram presentes neste ambiente de luz. Convido a todos, neste momento, para nos conectarmos com a espiritualidade maior desta casa, sobretudo na pessoa do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Neste momento, rogamos a presença do Mestre Jesus, através de seus missionários de amor. Ao Mestre Jesus pedimos todo o seu amparo, todo o seu auxílio. Sobretudo, Mestre, pedimos a tua permissão, para que os incansáveis trabalhadores da seara do Dr. Bezerra e os missionários de luz que trabalham com o professor Eurípides Barçanufo, que esses espíritos se façam presentes, nos orientem na reunião pública da noite de hoje. Que a tua paz, Mestre Jesus, se faça presente agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então está na hora de passar a palavra para o historiador Marquinhos, por favor. Mais uma vez, para trabalhar aqui no dia de hoje. Por favor, não deixem de assinar o livro de presença, por favor. Tá? Eu vou até passar com o livro assim, vai passando, para que vocês não esqueçam que nós temos alguns livros para sortear ali, até para a gente controlar o número de copinhos de água identificada para colocar ali, tá bom? Aqui. Obrigado. Muito boa noite, meus amigos, meus amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, tão bem invocada sempre pelo nosso querido Sérgio, possa estar no coração de cada um de vocês e no nosso ambiente. Hoje, já nas nossas reuniões de estudo, reuniões mediúnicas que tivemos, já recebemos mensagens durante o transcurso da reunião da presença dos trabalhadores de Bezerra de Menezes junto a nós, na tarde de hoje, na tarde e noite de hoje. E sabemos que o próprio Bezerra de Menezes se faz ser representado pelos seus mensageiros de amor e de luz. Essa é sempre uma data, para nós no Solar Bezerra de Menezes, é uma data que quase rivaliza com o Natal, né? Porque a casa leva o nome desse grande benfeitor, que é o nosso Dr. Bezerra de Menezes, e todo mês de agosto, na última quarta-feira, nem sempre coincide com as datas, como agora o Sérgio me lembrou, mas vai ser amanhã. Nós sempre estamos reunidos numa grande celebração, revemos muitas pessoas que às vezes estão afastadas, como hoje nos aconteceu, e é muito bom ver todos de volta, a família, estarmos todos reunidos. E eu digo que é um dia muito especial, principalmente também, porque nos lembra de alguns amigos, de alguns companheiros de casa que sempre estiveram aqui, que hoje já não estão mais fisicamente, né? O mais memorável de todos, que era o nosso filho Fernando, né? A filha dele e o neto estão aqui hoje, a Mônica e o Gabriel, vindo até o meu convite. E o Fernando, nessa data, ele ficava, ela sabe disso, como ele ficava alvoroçado, mandava fazer camisas com foto do Dr. Bezerra de Menezes, camisas e mais camisas. Chegava aqui, era um motivo de enorme alegria para ele. Era uma data que ele festejava profundamente. E a gente sempre conversava, quase toda semana, os assuntos dele invariavelmente eram o Solar, o Dr. Bezerra, a filha, o neto, e alguns outros assuntos que a gente sempre conversava. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, o Fernando também está aqui hoje junto conosco, celebrando. Tenho certeza que ele teve permissão para vir. Assim como outros tantos companheiros que nós temos no coração. Quando a Rosângela me falou sobre esse estudo, ela me perguntou qual seria o tema, né? E eu fiquei, assim, completamente meditativo, até lembrando de outros estudos que nós já havíamos feito em anos anteriores, para não usar as mesmas expressões, as mesmas palavras. E a primeira coisa que me ocorreu foi exatamente um olhar sobre a vida. Dr. Bezerra de Menezes e um olhar sobre a vida. Todos vocês sabem perfeitamente que o Dr. Bezerra de Menezes ele traz muitas peculiaridades, por todos nós, de alguma maneira.
Porque esta casa, e todos nós estamos aqui no bairro de São Cristóvão, essa casa é antiquíssima aqui, quase do tempo do Império, né, um casarão de uma família. E o doutor Bezerra de Menezes estruturou a vida dele toda aqui em São Cristóvão. Né? Foi médico, foi deputado, foi eleito pela, disse muito na biografia dele, foi eleito pela freguesia de São Cristóvão. O doutor Bezerra de Menezes se casou 2 vezes, e todas as 2 vezes foi na igreja de São Cristóvão. Todos vocês conhecem a igrejinha de São Cristóvão. Algumas fotos antigas mostram que o mar chegava até a igreja. Não existem fotos, mas existem pinturas, né? Mostrando os barcos na frente, na porta da igreja, na parte de trás da igreja. Vocês viram até onde o mar ia, né? Quanto foi tomado, o caju inteiro praticamente foi aterrado. Então o doutor Bezerra de Menezes se casou 2 vezes ali, batizou os filhos dele naquela igreja. Era amicíssimo de um dos padres, vejam vocês, que era o padre Escobar, que dá o nome a Rua Escobar, né? Por isso que é uma homenagem a esse padre. E a outros padres também que faziam parte daquela congregação. Então o doutor Bezerra de Menezes sempre teve a vida dele vinculada aqui. Quando ele casou, a primeira vez, ele foi morar naquela que antigamente se chamava Rua Aurora, que hoje é General Bruce, né? Ele morou ali durante algum tempo e tudo mais. O bairro de São Cristóvão tinha um destaque muito grande também por ser o bairro onde morava a família imperial. Dom Pedro II morava logo ali. E o mais interessante de tudo, na verdade, isso tudo falando dessas circunstâncias, doutor Bezerra de Menezes, com as proximidades. Às vezes eu ando pela rua e fico pensando, doutor Bezerra de Menezes algum dia deve ter andado por aqui. É uma coisa assim meio mágica, né? Porque é como quando a gente era criança, né? Eu, quando era criança, acreditava em Papai Noel, como quase todos, né? E meu pai dizia que o Papai Noel só botava os brinquedos na sala quando as crianças iam dormir. E aí, quando eu chegava de manhã, que eu vi os brinquedos na sala lá, eu lembro até hoje da minha emoção com isso, porque os brinquedos passavam a ser secundários. Porque eu tocava no brinquedo e falava, Papai Noel tocou aqui. Sabe, é como se uma entidade fabulosa, aquela figura do bom velhinho, eu ficava imaginando como é que ele colocou a posição que ele colocou, o carrinho que eu pedi, tudo assim, é uma magia para nós. E o doutor Bezerra de Menezes é exatamente essa situação, essa coisa, né? Você está num bairro onde ele viveu, onde ele dava consultas e tudo mais, e você fica se perguntando, né? Será que ele não passou por aqui, por ali? Enfim. E como eu disse, o doutor Bezerra de Menezes morou aqui, Dom Pedro II morou ali, bem perto, aqui pelo Boa Vista, todos vocês sabem disso. Quando você pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, que foi escrito por Humberto de Campos, ele conta a história do Brasil, em grande parte, através do ponto de vista espiritual. É muito interessante. E nesse livro, somente duas pessoas têm um capítulo para elas. Uma é Dom Pedro II e outra é o doutor Bezerra de Menezes, vizinhos. Justamente os dois que vieram em missão. Dom Pedro II, como o próprio Humberto de Campos diz, convidado, instado pelo próprio Jesus. Talvez vocês não saibam, uma das vidas de Dom Pedro II foi como Longinos, aquele que enfiou a lança em Jesus, quase que no momento final em que ele estava na cruz. Vejam que mudança de lá para cá, até que ponto ele chegou para ser chamado pelo próprio Jesus para tentar mudar as coisas aqui no Brasil. E o outro, o doutor Bezerra de Menezes, que foi instado por Ismael, ele fazia parte das falanges de Ismael, deve fazer até hoje. E Ismael faz um discurso emocionado para aqueles seus seguidores e fala do doutor Bezerra de Menezes da necessidade dele vir ao Brasil para pacificar principalmente os movimentos religiosos, no caso do Espiritismo. Ele tinha uma missão extremamente difícil e empenhada, e ainda ressalta Ismael que não lhe faltariam recursos para executar essa tarefa. Mas quando chega aqui, tudo é sempre um pouco mais difícil do que o planejado.
Eu me lembro quando fazia os primeiros estudos do Dr. Bezerra de Menezes, quando a gente fazia essa reunião para falar, eu sempre vinha. Naquela época não tinha computador, não tinha nada, né? Não tinha internet, não existiam essas coisas. Né? Há 20 anos atrás. Então eu venho com o meu papelzinho, com as datas todas, fazia questão de decorar aquelas datas. Né? Em 1956 entrou como tenente-coronel, 58 casou com Maria Cândida de Lacerda, morreu logo em seguida. E ele foi sofrendo muitos reveses na realidade, né? Ele foi sofrendo muitos reveses. Eu costumo sempre dizer isso. A gente, isso não é enviado de Ismael, veio das altas esferas, das falanges de Maria, de quem sempre foi servidor. Era para vir para cá e passar uma vida extraordinária. Foi uma vida extraordinária, mas muito sofrida. Perderam a esposa com praticamente 4, 5 anos de casado, ele com os filhinhos para cuidar. Naquela época as coisas não eram como hoje, é extremamente difícil. Mais tarde ele veio a perder 2 filhos também. E aí você vê como ele era resignado no próprio enterro dos filhos, ele encomendando aqueles que ele dizia ser um anjo para o plano espiritual. Sabia, tinha convicção de que nada acaba por aqui, de que a vida continua, né? Que a morte é um engano, é um engodo. A gente simplesmente pula de plano para outro plano e seguimos em frente. Essa é a grande colocação. Nós temos uma reunião que agora está sendo praticamente online devido às dificuldades, que eram os sábados que aconteciam aqui nessa salinha atrás, quinzenalmente. Uma sessão de cura, uma reunião de cura e esclarecimento. Era não, continua sendo. Mas teve um dia, nós estávamos aproximados também da data do aniversário de Bezerra de Menezes e dedicamos aquela reunião que nós estávamos fazendo a Bezerra de Menezes, e um dos espíritos da equipe dele se comunicou através da mediunidade do Roberto e falou uma coisa extremamente interessante. Ele falou assim: vocês comemoram a data de nascimento de Bezerra, nós comemoramos a data do desencarne dele. Foi 11 de abril de 1900, porque foi quando ele foi para o plano espiritual, depois de 4 meses deitado numa cama de ferro sem conseguir falar, por uma congestão. Eu via, todo mundo ia lá, fazia fila, eu conversava com 4 meses. Imagine, olha como foi difícil a vida dele. E ele vendo as pessoas, ele sorria, mas não conseguia falar, estava com problemas de locomoção, uma série de coisas. 11 de abril ele foi chamado, né? Foi chamado para o plano espiritual e sempre faziam filas na casa dele, pessoas agradecidas a ele. Olha, meus amigos, como nós, para falar de Bezerra, nós precisamos sempre lembrar daquela passagem de Jesus para o mancebo rico, né? Também. Porque o mancebo rico estava muito interessado em acompanhar Jesus. Tinha ouvido falar de Jesus, tinha visto, acompanhado à distância algumas atuações de Jesus naquela época, em Jerusalém, em Jericó. E ele falou: quero seguir, quero te seguir, falando para Jesus. Jesus dá uma série de determinações para ele, e ele diz: eu já sigo todas essas, então lhe dou uma última: vá, vende tudo que tem e me acompanhe. E esse foi o ponto que pegou, porque ele não se sentia seguro o suficiente para se desfazer das coisas que ele tinha e seguir Jesus na condição precária de todos aqueles pescadores que faziam parte do apostolado de Jesus, Simão Pedro, todos eles. E aí foi esse ponto muito fundamental, porque quando Jesus fala sobre isso, na verdade, ele fala sobre o desapego. Quando ele fala: é mais fácil um fio de camelo, que fala um camelo, mas é um fio de camelo que servia para costurar as túnicas. Mais fácil um fio de camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rio do céu, aquele dos céus. Mas quando ele fala mais fácil, ele não exclui a possibilidade. Por que não exclui a possibilidade? Porque o fato de alguém ser rico não é um indicativo de que ele não vá para o céu, porque o mais importante é você estar
desapegar das coisas que você tem. É não estar conectado a elas de tal modo que se um dia elas lhes vier a faltar, eles vão sofrer, vão se descabelar, vão se matar, que é o que mais vemos acontecer. Então, a questão exatamente está no desprendimento. E o que acontece? O doutor Bezerra de Menezes, que tinha uma situação financeira confortável, né, bastante confortável, depois como tenente, ainda depois como político, porque teve que largar a carreira militar para entrar na política, ele tinha uma situação de vida que permitia ter conforto financeiro. Mas ele, paulatinamente, até em função do exercício da medicina, vendo e atendendo aqueles que não tinham condições de pagar os médicos daquela época, que cobravam naturalmente pelas consultas, o Dr. Bezerra de Menezes foi gradativamente se despossuindo das coisas que ele tinha materialmente. Ele não ficou pobre, ele se empobreceu. É uma coisa extremamente diferente, né? Porque você ficar pobre, às vezes, por contingências alheias à sua vontade. Você perdeu tudo que você tinha, perdeu sua casa, perdeu seu dinheiro, foi confiscado, qualquer coisa. Isso é uma coisa que não foi no partido. Mas ele não. Ele foi desfazendo-se de tudo que ele tinha. Sim, mas sem perceber. Porque isso estava começando a fazer parte, ele não conseguia compreender o fato de ter, quando tantos não tinham, e que ele poderia compartilhar isso. As consultas já eram gratuitas, ou seja, ele doava, além do tempo dele, o conhecimento. Mas ainda assim, foi doando coisas. Né? O paciente não tinha dinheiro para pagar remédio, não tinha dinheiro nem para comprar pão, não tinha dinheiro para comprar o remédio. Não adianta você receitar o remédio porque ele não tem dinheiro para comprá-lo. E ele também, nesse ponto, né? Vocês conhecem a biografia de Bezerra de Menezes, a gente não precisa nem falar sobre isso. E todas aquelas pessoas, as mais antigas, né? Aqueles que se tornaram santos, faziam exatamente esse figurino, cumpriam exatamente essa situação. Existe um sábio antigo, um filósofo, chamado Diógenes de Sinope. Ele andava só com uma manta por cima do corpo, né? Como Jesus, como Francisco de Assis, para cobrir isso que chamava as vergonhas, e dormia dentro de um grande barril. E a filosofia dele, a mensagem dele era: nada ter que a vida possa nos tirar. E era essa a meta dele. Ele não queria ter nada, absolutamente nada, que a vida lhe pudesse tirar. Ele não queria ter essa sensação de perda. E era de tal modo radical nesse modo de ver, que ele, um dia estava vendo um menino comendo comida com a mão. Ele falou: esse garoto acaba de me dar mais uma lição. Eu não preciso de garfo nem de faca. Ainda jogou fora aqueles utensílios que ele tinha e passou a comer com a mão também. Cada vez se despossuindo mais das coisas, a ponto de viver no extremo básico da vida. Então, esse Francisco de Assis, então, se despossuiu na mesma hora de tudo, filho único, um grande homem rico, grande comerciante da família Bernardoni, abriu mão de tudo para seguir Jesus, para seguir a sua convicção, a sua fé, já estava completamente conectado à mensagem de Jesus. E tantos outros, né, que foram o próprio Jesus. E Francisco de Assis ainda dizia, quando encostava a cabeça numa pedra para dormir, falava assim: eu ainda sou como é que se diz? Eu ainda sou beneficiado, porque eu ainda tenho uma pedra para encostar na cabeça. Jesus não tinha nem isso, né, que ele falava. Então, seguiam verdadeira e religiosamente esse ponto de vista. Mais uma vez, torno a dizer, para passar aquela figuração da porta estreita é muito interessante, isso sempre me vem à mente, né? Porque Jesus falava que é larga a porta da perdição e estreita a porta do caminho da salvação, vamos dizer assim. Eu sempre costumo dizer que para passar por essa porta estreita é preciso que a gente se livre dos pesos inúteis, né? Às vezes eu fico vendo alguém tentando passar com uma mochila larga por uma fenda e ele não consegue passar por lá porque a mochila impede ele de ir. E ele precisa, é hora de tirar aquilo e deixar pelo meio do caminho.
temos que deixar as coisas pelo meio caminho que já não nos servem mais. Simplificar as nossas vidas. Essa grande mensagem. Simplificar. Dr. Bezerra de Menezes, eu já disse isso aqui algumas vezes, é sempre bom lembrar. Dr. Bezerra de Menezes, uma das mensagens que ele diz é: filhos, diminuir o nível de vossas necessidades. Porque nós temos que refletir. O que é uma necessidade para nós? Você pode ter algo além do necessário para você, mas você precisa ver o que é o necessário de fato. Porque muitas das vezes nós achamos que determinadas coisas que não são necessárias são fundamentais para nós. E é sobre isso que nós devemos refletir. Né? O receituário dele, famoso também, da felicidade, que nós sempre falamos, né? As 3 regras básicas: trabalho operante, consciência tranquila e vida simples. Qualquer um pode alcançar isso. Qualquer um. A consciência tranquila faz parte de um trabalho simples. Então, tem um trabalho simples, um trabalho tranquilo, honrado, já está dentro dessa categorização. E uma consciência totalmente harmonizada com todas essas coisas, com todas essas situações. Então, o Dr. Bezerra de Menezes tem essa figuração para nós, essa visão sobre a vida, né? Esse olhar sobre a vida, a mansidão com que ele nos trata, a todos nós, o carinho e empenho com os quais ele está vinculado a essa esfera que é pedido de Maria, a pedido aprovado por Maria. Eu acho que vocês conhecem também essa história, acredito, mas como temos muitos aqui que não conhecem, o Divaldo diz que em 1950 ele foi quase que abduzido no plano espiritual, foi retirado no trânsito, e ele foi para um lugar, assim, um grande salão, e ali estavam todos vários espíritos muito conhecidos, muito famosos, lá estavam reunidos e estavam ansiosamente esperando o Dr. Bezerra de Menezes, e ele participando de tudo isso, porque havia uma determinação de Maria de que Bezerra de Menezes já poderia ascender a mundos mais elevados do que a Terra pelos serviços que ele havia prestado, pelo trabalho que ele havia desenvolvido aqui, pela formação que ele próprio se conferiu, né? Levando uma vida totalmente dedicada ao próximo. E Celino, que era a mensageira de Maria, está ali também, e o Dr. Bezerra de Menezes muito humildemente pede a ela que ele gostaria de continuar na Terra até que secasse a última lágrima dos seus filhos, que esse era o pedido que ele tinha para Maria, que gostaria de ficar mais um tempo na Terra. Enfim, como Celino não tinha poder decisório, levou o pedido dele a Maria, todos ali aguardando com enorme expectativa, segundo Divaldo, todos aguardando com grande expectativa, e Celina volta e diz a ele: Maria se concordou com o seu pedido, você ficará mais 50 anos na Terra. Só que esses 50 anos acabaram no ano 2000. Eu espero que tenham prorrogado mais 50 anos, e que eu acredito com certeza que ele está por aqui. É um espírito que se comunica sempre em várias casas espíritas, através de médiuns muito confiáveis. Os grandes médiuns que portavam a palavra do Dr. Bezerra já desencarnaram, né? A Ivone Pereira, o próprio Divaldo está aí, né? E tantos outros, Chico Xavier, todos eles desencarnaram. Hoje o Divaldo ainda está aí, já com uma idade bastante avançada, e tendo uma parceria extremamente estreita com o Jonas de Ângeles, com quem publicou vários livros, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, eu tenho absoluta convicção de que ele ainda está entre nós. Nós preparamos alguns slides que eu ainda nem... Vamos ver se tem alguma... As frases do Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque o que acontece, muitas das vezes, é que quando nós entendemos o Espiritismo, quando nós conseguimos compreender e tudo mais, nós achamos que vamos aplicar aquilo para a nossa vida e que aquilo não precisa ter necessariamente uma ligação com a casa espírita.
né? Com o ambiente fraterno, com a colaboração mútua que faz com que cresçam as obras que nós temos diante de nós, as obras de caridade, vai fazer saber, eu já li o livro dos Espíritos, já li o Evangelho, já li o livro da codificação, já compreendi o Espírito, tudo, eu vou modificar a minha vida e vou seguir em frente, achando que com aquilo realmente ele está fazendo o caminho certo. Ótimo que ele tenha introjetado aqueles ensinamentos, excelente que ele esteja tão empenhado nessa reforma íntima, né, que tem sido motivo dos nossos estudos das outras vezes, que ele esteja extremamente empenhado com relação a isso, mas veja o que está ali: solidários seremos união, e separados uns dos outros seremos meros pontos de vista. Nós somos fortes quando estamos juntos, e quando estamos juntos, nós somos fortes para o trabalho que precisa ser realizado. A mentalização, a corrente energética, a corrente de forças magnéticas que se desenvolvem nessas atividades é algo assim extremamente extraordinário, que nós não conseguimos perceber. Hoje foi dita uma frase nossa muito interessante: não é porque eu estou no invisível que eu não existo. Claro que eu existo, nós sabemos. Os espíritos nós não conseguimos ver, eu pelo menos não consigo ver nenhum até hoje, acho até bom, não quero ver nenhum mesmo. Então nós sabemos que eles estão aqui, nós sabemos que eles estão no nosso redor. Eu não preciso ver para crer, eu tenho absoluta convicção. Quando estamos dando passe, nós sentimos a ação desses espíritos, porque na verdade nós somos instrumentos, nós sentimos a ação desses espíritos através de nós, aplicando os recursos necessários para quem está recebendo passe. Nós somos realmente instrumentos, mas como instrumentos, nós temos de nos tornar bons instrumentos. Um excelente pianista pode tocar num piano desafinado, mas a música não vai ser a mesma coisa, né? Um violinista razoável vai pegar um violino excepcional, mas a música não há de ser também igualmente a mesma. Então é importante que o instrumento se torne condição para que o executor das tarefas do plano espiritual consiga transmitir o trabalho correto. Então, essa modificação, essa preparação, evidentemente, cabe a nós, né, como instrumentos em torno desses trabalhos que nós executamos. Antigamente eu trazia muito um papelzinho assim, quando não tinha internet, papelzinho com as lembrancinhas aqui que eu precisava falar alguma coisa, etc. e tal. Vocês sabem perfeitamente da trajetória do Dr. Bezerra de Menezes, desde os tempos de Jesus, como o Espírito que esteve com Jesus, né? Vocês sabem da história de Zaqueu, que era o cobrador de impostos, e quando ele viu que o cego de Jericó, Bartimeu, ele olhando de longe, né? Ele viu o alvoroço na cidade dele, um homem extremamente rico, porque ele cobrava rigorosamente os impostos, e ele, pelas leis romanas, ele podia ficar com uma parte considerável daquele dinheiro que ele conseguia receber de impostos. E ele vendo lá aquela multidão, vendo Bartimeu se aproximar de Jesus e tudo mais, Bartimeu era o cego da cidade, conhecido de todos, e Bartimeu recupera a visão. Bartimeu recupera a visão. É até uma coisa interessante, a gente costuma também falar sobre isso, né? Porque os apóstolos querendo impedir Bartimeu de chegar até Jesus. Hoje eu não entendo muito porque eles faziam isso. Com a viúva também, o álbum da viúva foi a mesma coisa. Mas eles tentando impedir, mas aí ele chega perto de Jesus. Jesus, vendo que ele é cego, Jesus ainda lhe pergunta: o que quer que eu faça? Por que Jesus perguntava isso? Porque Jesus não tomava a iniciativa de curar ninguém. Era preciso que a pessoa manifestasse da sua parte a vontade de ser curada. E Bartimeu falou: eu quero que me seja restituída a visão. E não somente a visão periférica, mas também a visão espiritual que viria com essa benesse. E então Jesus traz cospe no chão, passa o dedo com a areia, bota nos olhos dele e ele passa a enxergar.
E Zaqueu, vendo tudo isso, fica extremamente surpreso, porque até então ele nunca tinha visto essas coisas, né, que eram tidas como fenômenos, né, como prodígios, e ele fica tocado. Aquilo modificou alguma coisa em Zaqueu. E Zaqueu volta para casa, assim, extremamente entristecido, e ele aí começa a não ver mais graça nas coisas que ele tinha. Entra nos armários, vê aquelas roupas caríssimas, todas ornamentadas, e já não sente mais o brilho dos olhos que ele tinha antes, a casa enorme que ele tinha. E aí acontece aquela famosa cena de que ele ouve um burburinho passando pelo muro dele, era Jesus com os apóstolos, ele sobe no sicômoro, porque ele tinha uma baixa estatura, não conseguia olhar através do muro. E aí então Jesus para, olha para ele e fala: desce daí, Zaqueu, ainda hoje eu vou estar na tua casa. E vai para a casa de Zaqueu, se hospeda lá por uma noite com os apóstolos e tudo mais. Zaqueu extremamente feliz, sentindo a vida dele, se modificar, chamando Zaqueu, dizendo de beleza. Feliz, extremamente feliz por Jesus. E aí Zaqueu decide mudar a vida dele. Olha o que eu falo do desapego, quando você começa a não sentir mais necessidade das coisas. Ele fala que ele ia retribuir em dobro, em triplo, tudo aquilo que ele havia tirado. Ele vai na casa de cada um e leva, restitui muito mais do que ele pegou daquelas pessoas, se desfazendo de todos os seus bens para seguir Jesus. Tem até um livro do Jean Roberto, que é o 13º apóstolo. Eu não tenho condições de atestar a veracidade, mas eu acredito muito pelo trabalho de pesquisa dele, que ele diz que o 13º apóstolo, na verdade, foi Zaqueu, que passou a se chamar Matias. Então, essa parte não existe um registro muito claro sobre isso, então eu não me aventuro a me prolongar nisso. Mas dando a entender, porque a história de Zaqueu fica terminada ali, né? Ele devolve tudo e tudo mais, fica feliz consigo mesmo, porque fez o que deveria ter sido feito, mas a história para por ali, né? A história para por ali. E então ele parece que prolonga a história, dizendo que ele virou mais um apóstolo e seguindo Jesus. Tendo ou não seguindo Jesus, ele já estava seguindo Jesus no coração. Ele já fazia daquilo a sua maneira de ser, de viver, né? Abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha. Então, e foi Zaqueu vindo mais adiante, várias e várias encarnações sucessivas do Dr. Bezerra de Menezes, na Casa de Benefícios, e outras, até chegar nas condições